Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a essa atividade. Hoje, pessoal, nós vamos conversar um pouco sobre um tema à luz da doutrina espírita. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alan Coach e colaboro com essa e outras atividades do Lar Espírita Casa do Samaritano. É sempre um prazer poder colaborar com esse momento de diálogo. Hoje nós vamos buscar refletir juntos sobre um tema à luz da doutrina. Então sejam bem-vindos. Enquanto os nossos companheiros adentram a nossa transmissão, eu vos convido a fazermos a leitura de uma mensagem do livro Vida Feliz, para que a gente consiga ir se harmonizando, consigamos entrando em sintonia com essa atividade, nos acalmando, já que muitos de nós chegaram há pouco tempo do trabalho, dos seus afazeres do dia. Então, o livro Vida Feliz. Confia sempre na ajuda divina quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação. O socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes, tens a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Passado o momento grave, constatarás que o recebeste alguns minutos antes, caso tenhas perseverado à sua espera. Então, mais uma vez, boa noite. Aqueles que chegaram agora sejam bem-vindos. Então, pessoal, antes de nós iniciarmos o nosso diálogo, eu vos convido a fazermos a nossa prece. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos para se harmonizarem e facilitar na concentração. Pai de infinita bondade, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que finda, por mais uma noite que se inicia e por mais essa oportunidade de aprendizado, de estudo, por sempre nos permitir ter contato com teus ensinamentos valiosos, que nos guiam e nos orientam nessa jornada. Que possamos, Senhor, sempre ter a confiança e a perseverança de que não estamos sozinhos. Que o teu amor se faça presente na nossa mente, nos nossos corações. Leva o auxílio e o consolo aos irmãos em dor, em sofrimento, que estão enfermos, aos países em guerra. Que possamos, Pai, trabalhar dentro de nós a humildade, o amor e a caridade para tentarmos trazer a paz e a harmonia ao nosso planeta. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guie, hoje e sempre, que assim seja. Então, gente, mais uma vez, é um prazer. Quem não me conhece, eu me chamo Alan Coach e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema Ajuda-te e o céu te ajudará. Essa mensagem, especificamente, ela se encontra no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo ele tem como título Buscai e achareis. E também esse ensinamento trazido por Jesus, ele pode ser encontrado no Novo Testamento, tanto no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de Mateus. E o interessante é que quando nós vamos analisar o contexto em que Jesus repassou esse ensinamento aos seus discípulos, nós percebemos de que Jesus, naquele momento, ele queria esclarecer o quanto a nossa fé é poderosa e o quanto Deus é misericordioso conosco, que nos permite essa conexão com Ele. Essa conexão que nos permite estarmos sempre amparados pelo seu amor, pela sua fraternidade, pelo seu consolo. Por isso Jesus veio naquele momento ensinar aos seus discípulos que para isso era preciso ter essa conexão sincera, mas que também deveríamos fazer a nossa parte para colaborar com Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, quando esse tema é abordado, já no início da mensagem, Kardec nos esclarece que o ajuda-te, o céu te ajudará equivale
ao pedir e obtereis. Então percebam que, mais uma vez, temos a certeza de que a nossa conexão com Deus, ela está sempre disponível, se estivermos dispostos a nos ligarmos intimamente com Ele. Por isso também Jesus nos orientou que quando desejarmos conversar com Deus, devemos entrar no íntimo do nosso quarto. Nesse momento, o que Ele nos pediu não foi que entrássemos em nosso quarto físico, que nos calássemos interiormente, que nos calássemos intimamente, calando o nosso orgulho primeiramente, as nossas paixões, as nossas críticas, as nossas mágoas, para que conseguíssemos nos ligar a Deus de uma forma satisfatória. Se trouxermos isso para o nosso dia a dia, quando você vai conversar com alguém, se essa conversa ela tiver ruídos, se nessa conversa você estiver disperso em pensamentos, você não vai conseguir captar aquela mensagem. Você não vai conseguir entender e nem o outro vai conseguir entender você. Então, da mesma forma, quando nos dispomos a nos ligar a Deus, o primeiro passo é entendermos que estamos ali em plena comunhão com Ele. É um momento de íntima ligação e perceba o quanto somos privilegiados em termos esse canal de comunicação com o nosso Criador. Mas para isso, precisamos realmente ter essa vontade de nos conectar a Ele e entendermos que essa conversa, esse diálogo, essa prece, essa oração, seja qual for a nomenclatura que você vai dar a ela, é um momento onde você não está ali só para pedir, como muitos de nós fazemos. Também pode ser um momento para agradecer, expressar a gratidão. Pode ser um momento de pedir uma orientação e um conselho. Mas independente da finalidade, que isso parta do nosso coração, que isso parta intimamente de nós. E o Evangelho nos diz que é durante a oração que nós atraímos o concurso dos bons espíritos, que eles vêm inspirar a nós bons pensamentos. Percebam que lá na mensagem inicial de Joana de Ângeles, ela nos diz que se estivermos intimamente ligados e se perseverarmos, a ajuda chegará. E talvez ela chegue e a gente nem perceba. Talvez a gente consiga solucionar o problema e já temos recebido essa ajuda. Então que limpemos o nosso coração de qualquer preocupação, que consigamos alimentar primeiramente a confiança de que somos capazes de vencer as dificuldades que surgem em nosso caminho. E de que quando estamos desviando desse caminho, que possamos estar em uma conexão que nos faça voltar a ter uma postura adequada, a uma postura que nos faça perceber que se mantivermos esse caminho fora, nós vamos atrair para nós só ainda mais dor, mais sofrimento. Que o Evangelho nos esclarece que naquele momento em que os bons espíritos estão nos intuindo, eles também estão nos ajudando a conseguir combater, a conseguir superar as nossas próprias faltas, para assim evitarmos os males que às vezes surgem em nossas vidas. Eles, sobretudo, buscam também nos ajudar a vencer as dificuldades que surgem em nosso caminho. Mas o problema, pessoal, é que nós ainda somos crianças espiritualmente falando, né? Nós ainda não desenvolvemos dentro de nós essa capacidade de fazer essa ligação que Jesus nos orientou. Ainda não conseguimos desenvolver dentro de nós essa capacidade de entrar no íntimo do nosso quarto, de nos calarmos interiormente, para que Deus possa nos escutar e para que nós possamos escutá-lo também. E deixamos sempre a nossa vontade falar mais alto,
deixamos sempre as nossas paixões falarem mais alto e muitas vezes não sabemos o que pedimos. Muitas vezes nós não entendemos que nem sempre aquilo que pedimos é o melhor para nós. Muitas vezes nós não entendemos que nem sempre aquilo que pedimos vai chegar da forma que nós idealizamos. E isso às vezes nos leva a alimentarmos sentimentos de ingratidão, principalmente. De acharmos que somos esquecidos por Deus. Porque nós esperamos que as coisas cheguem justamente da forma que nós idealizamos. E não conseguimos entender que os nossos pedidos sempre são ouvidos quando são de coração. Mas nem sempre nós vamos receber tudo o que desejamos. Porque o importante é nós termos acesso àquilo que nos fará bem. Nós até podemos achar que aquilo vai nos fazer bem. Mas em sua infinita sabedoria, em sua infinita misericórdia, Deus acaba percebendo que aquele não é o momento. E também temos que entender que para poder receber, temos que primeiro ser merecedores daquilo que pedimos. Nós não podemos apenas nos colocar na condição de pedintes. Como nos diz Emmanuel, pedir não é mendigar. Você tem que trabalhar para ser merecedor daquilo que você quer, daquilo que você almeja. Nós temos que buscar alimentar o nosso espírito. Não apenas alimentar a nossa matéria, os nossos desejos, nos alimentarmos espiritualmente para termos esse respaldo de entendermos os desígnios divinos e de sabermos a melhor forma de nos conectarmos a Ele. E o próprio capítulo 25, quando ele trata do buscar e achareis, ele deixa claro para nós que para eu poder receber aquilo que eu pedi, eu tenho que me ajudar. Eu tenho que ser merecedor. Eu tenho que buscar aquilo. Eu tenho que batalhar. Eu tenho que viver aquele momento de aprendizado para isso. E eu tenho que entender que não é porque eu tenho fé, não é porque eu tenho esse canal de ligação através da prece, da oração, que eu estou isento de provações, que eu estou isento de vivenciar dificuldades. Emmanuel deixa claro que não é porque somos cristãos que estamos isentos de aprender, muitas vezes através da provação, muitas vezes através da dor. E que temos que entender que aquilo que enxergamos como dor e como provação é um momento de aprendizado, onde estamos sendo assistidos sempre por Deus, onde estamos sempre tendo uma oportunidade de colocar algo novo nessa nossa jornada encarnatória. Então Jesus sempre deixou claro que Deus ele assiste aqueles que se ajudam, aqueles que fazem por onde merecer. E foi por isso que lá no Sermão do Monte, ele nos apresentou as bem-aventuranças, que foi uma lista de orientações que devemos seguir em nossa vida, que devemos aplicar. E, sobretudo, essas orientações, elas são para cada um de nós um desafio, porque cada uma delas toca intimamente conosco. Nos desafia a nos modificarmos, nos desafia a mudarmos a nossa postura e a tentarmos ser condizentes com esse Evangelho. E é por isso que Jesus, confiando no nosso potencial, nos apresentou esse desafio, porque ele sabia que somos capazes de, através dessa postura, nos ligarmos verdadeiramente a Deus. E é então que também ele nos esclarece que nenhum pai dará um peixe, dará uma serpente a um filho que pede um peixe. E se um pai terreno não tem essa capacidade, por que Deus faria isso conosco? Só que devemos entender, pessoal, como Emmanuel nos diz,
que nesse momento Jesus veio mais uma vez nos esclarecer de que quando pedimos o peixe, nós não vamos receber a serpente, mas também não vamos receber o peixe em uma bandeja. Deus vai nos proporcionar ferramentas para que consigamos trabalhar e ter o nosso merecimento para termos acesso àquele peixe. Teremos à nossa disposição todas as ferramentas necessárias para isso. E isso se aplica em todos os momentos da nossa vida. Se nós analisarmos bem, nós podemos perceber que temos muitas ferramentas à nossa disposição que podem nos tirar do momento de dor. Nós temos os ensinamentos evangélicos, nós temos amigos, nós temos familiares, nós temos a capacidade de fortalecer a nossa fé, nós temos o canal de comunicação com Deus. E isso tudo são ferramentas que, se bem utilizadas, vão nos ajudar a evoluir, vão nos ajudar a crescer intimamente, vão nos ajudar a crescer moralmente, vão nos ajudar a perceber qual a melhor forma de construirmos esse nosso progresso espiritual. Porque Deus também não dá a nenhum de nós um fardo maior do que aquele que somos capazes de carregar. Mas temos que ter a certeza de que sem esforço próprio não há progresso. Sem esforço próprio não há um verdadeiro aprendizado. E é por isso que o Espiritismo, já no início, quando começa a nos esclarecer, quando começa a nos trazer essa doutrina de consolo, ele nos pede uma fé prática. Ele nos pede para sairmos daquela fé de inércia, daquela fé de contemplação, onde eu acho que tudo vai ser resolvido apenas pelo poder da minha vontade, sem que isso exija de mim nenhuma ação. Eu estou passando por dificuldade e eu fico. É o que Deus quer para mim, Deus vai me ajudar a resolver, mas eu não faço nada para modificar isso. E é justamente aí que nós temos que entender que a fé vai muito além disso. Não é a quantidade de tempo que eu passo em conexão com Deus, não é a quantidade de obras que eu leio, é sobretudo como eu coloco em prática tudo isso. Porque não adianta eu ter fé, não adianta eu ter conhecimento e não praticar. E a prática ensina muito. Não só a nós. Quando eu pratico o bem, é bem melhor do que eu querer ensinar o outro através de palavras. O exemplo educa bem mais em todas as situações da nossa vida. E é por isso que o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, ele apresenta para nós as leis morais, as leis divinas ou naturais, como os Espíritos apresentam a Kardec. E dentre elas, hoje nós vamos dar destaque a duas: a lei do progresso e a lei do trabalho. Mas temos que entender que todas são indispensáveis para a nossa jornada. Todas, sem exceção. E que todos nós teremos que cumprir essas leis. Por mais que a gente relute, por mais que a gente busque dificultar isso, por mais que a gente fuja da obrigação, elas vão se aplicar em nossas vidas. Independente da nossa vontade, independente dos nossos convencionalismos. Então, que entendamos que estamos fadados ao progresso, como os Espíritos esclarecem a Kardec, que o nosso espírito está em constante evolução moral, em constante evolução espiritual. Que mesmo que as nossas vontades, muitas vezes a gente queira sobrepor as vontades de Deus, de uma forma ou de outra, esse progresso vai se aplicar. Por mais que a gente não queira perceber. Mas para isso, esse progresso também exige de nós trabalho. Porque, como nos diz a pergunta 676, o trabalho
é o meio de aperfeiçoamento da inteligência espiritual. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância moral e na infância intelectual. Porque sem a prática a gente não aprende, pessoal. A gente só vai internalizar conhecimento. E muitas vezes só o conhecimento não é o suficiente. Porque é quando nos colocamos em prática, nos colocamos à disposição de vivenciar as situações, que vamos aprender a lidar com os imprevistos, que vamos aprender a superar aqueles infortúnios que surgirem. E os espíritos continuam dizendo que o progresso é o filho do trabalho. Ele põe em ação as forças da inteligência. Então veja o quanto isso é importante e o quanto isso nos liga àquele chamamento da fé prática. Mas esse trabalho, como eu disse lá atrás, vai exigir de nós uma mudança de postura, vai exigir de nós um comprometimento, vai exigir de nós que saiamos um pouco do nosso mundo, digamos assim, das nossas vontades e passemos a analisar o todo. Passemos a querer participar da evolução desse todo. E o primeiro ponto para isso, para o progresso individual e o progresso coletivo, é a mudança interior em cada um de nós. E isso é o chamamento tanto ao trabalho quanto a entendermos que a ociosidade não vai nos ajudar a avançar. Não é porque eu não faço o mal que eu estou fazendo o bem. Não é porque eu estou no meu canto aqui sem fazer nada que está tudo certo na minha vida. E o Evangelho nos diz isso quando ele nos fala que no fundo do Mar Morto, daquelas almas claras e tranquilas, se apresenta um lodo. Quando ele nos apresenta que nem sempre a ociosidade nos faz bem. Nem sempre a ociosidade vai nos ajudar a evoluir. Que às vezes vai nos prejudicar, porque desperdiçamos oportunidades. E às vezes até nos entusiasmamos pelo trabalho, pela vontade de nos modificarmos, nos empenhamos, damos o primeiro passo. Mas na primeira dificuldade, nós encontramos um motivo de desculpa para fugir desse trabalho, para fugir dessa obrigação. A gente usa a dificuldade como desculpa para não ajudar, como desculpa para não avançar. Ou tem um outro ponto que às vezes achamos que o trabalho é humilhante. Nós só queremos posições de destaque, até mesmo num trabalho voluntário. Eu não estou aqui falando, pessoal, desse trabalho remunerado mensal que ajuda no nosso sustento material. Eu estou falando aqui do trabalho que nos ensina, do trabalho que nos ajuda a evoluir e que está intimamente ligado à prática da caridade. Mas muitas vezes nós achamos que até mesmo, dependendo das circunstâncias, esse trabalho é humilhante. Que nós estamos dispostos a ajudar, mas tem que ser algo de destaque. Tem que ser algo que me coloque em uma posição onde os outros vão admirar. E aí eu não estou trabalhando verdadeiramente porque eu não estou usando esse trabalho para me modificar interiormente. Porque é justamente aí que está a finalidade principal do trabalho. O quanto eu vou aprender naquele momento. O quanto ele vai me ajudar a sair desse momento de inércia. O quanto ele vai me ajudar a avançar moralmente, a buscar um patamar de espírito puro. A ajudar o meu planeta, que eu coabito com outros irmãos, a sair desse patamar de provas e expiações para um mundo regenerado. Porque não se enganem, o mundo regenerado depende de cada um de nós, depende da atitude de cada um de nós.
Então, percebamos que sempre a literatura espírita nos deixa claro que sempre o trabalho tem que prevalecer na nossa jornada, independente da nossa condição. E a gente sempre consegue perceber isso nos livros espíritas, que demonstram que mesmo nos mundos elevados, mesmo espíritos de ordem superior permanecem no trabalho, permanecem na assistência aos menos favorecidos e aos menos esclarecidos. Se comprometem a tirar o outro daquele sentimento de dor, se comprometem a estender a mão ao próximo, ajudando-o a avançar. No livro Nosso Lar, já bem no início da obra a gente percebe isso. Depois que André Luiz é resgatado daquele momento de dor, de sofrimento do umbral, que ele recebe a assistência espiritual, que ele começa a ter um pouco de lembranças, de esclarecimento, ele cai num momento de lamúria, de lamentação, pela oportunidade que foi desperdiçada, pelos erros que ele acabou cometendo e pelas dores que acabaram surgindo por conta desses erros. E naquele momento, Clarencio, que foi para ele um guia, que foi quem o estendeu esse auxílio, que o trouxe para receber essa assistência, ouve pacientemente aquelas lamúrias de André. Mas ele também diz que é necessário aquele momento, mas que agora cabe a André aproveitar a oportunidade de trabalhar. Cabe a André sair dessa condição de lamentação para que ele mude a sua energia vibracional, para que ele não lhe traga enfermidades mentais e abrace a oportunidade de fazer diferente, de aprender através do auxílio, de aprender através do trabalho. Então vejam o quanto esse ensinamento nos faz perceber que o trabalho é indispensável para o nosso aprendizado. E até mesmo para que consigamos ajudar o outro, temos que ter a nossa base de conhecimento, temos que ter a experiência, porque nós só podemos oferecer aquilo que temos. Não tem como eu ajudar o outro sem eu ter essa experiência. E é aí que eu consigo multiplicar os talentos que Deus me proporcionou. É aí que eu vou agir na postura daquele que busca fazer mais, e não aquele que se envergonha, se achando incapacitado e enterra seu talento, com medo das consequências. Eu preciso me colocar na condição de trabalhador e na condição daquele que quer aprender. Ter a humildade de entender que eu estou nessa jornada encarnatória para aprender. Nenhum de nós, pessoal, é tão sábio que não tenha nada a aprender. E a maioria das vezes é o contato com o próximo que nos faz aprender ainda mais, que nos faz entender isso, que nos dá essa oportunidade de avançar. Então, quando a mensagem de Jesus nos remete ao ajuda-te e o céu te ajudará, buscai e achareis, ele está querendo nos dizer: trabalhas e produzirás, para que eu consiga ser merecedor daquilo que eu desejo e para que eu consiga também produzir o resultado que eu espero na minha vida. E a pergunta 642 do Livro dos Espíritos nos diz que o homem também será responsável pelo bem que deixou de praticar. Então lembrem lá da situação da ociosidade, que não é porque eu não faço mal a ninguém que eu está tudo certo na minha vida. Eu estou aqui para ser servo da obra divina através da caridade, através da prática do bem. Então vejam o quanto
é grande a nossa responsabilidade. E tenham também a certeza de que todos nós somos capazes de cooperar de alguma forma. Seja com o tempo que temos livre, seja se somos muito inteligentes, seja se somos pacientes e sabemos escutar o outro, se temos fé e podemos fazer uma oração pelo outro. Não nos falta oportunidade de cooperar, não nos falta oportunidade de estender a mão ao outro. No livro Jesus no Lar, quando nesse livro nos apresenta a convivência de Jesus na casa de Simão Pedro, nos momentos de leitura e estudo do Evangelho, tem uma passagem especificamente onde os discípulos eles se queixam a Jesus no sentido de que eles se sentem tocados pelos ensinamentos, sentem aquela vontade de ajudar, sentem aquela vontade de colaborar, mas se acham incapazes porque ainda carregam muita imperfeição. E então Jesus esclarece que esse é o diferencial, porque é o momento de aprender, de trabalhar para conseguir superar essas imperfeições. Se fôssemos esperar que toda a humanidade fosse perfeita para poder praticar o bem, talvez esse momento nunca chegasse. Então é mesmo diante das nossas imperfeições que sempre temos algo bom a doar ao outro. Talvez naquele momento eu tenha uma vivência, uma experiência que eu possa auxiliar alguém naquela situação. E é justamente aí que eu percebo que eu estou me melhorando intimamente através do meu esforço próprio. Estou também ajudando o todo a evoluir. Porque eu tenho que honrar essa confiança divina que Deus deposita em nós, e essa confiança que Ele demonstra quando Ele deixa claro que não desiste de nenhum de nós. E Jesus sempre nos mostrou isso em todos os momentos que teve a oportunidade de repassar os ensinamentos através do exemplo e da palavra. Que independente dos erros que cometemos, independente dos tropeços, sempre temos a oportunidade de começar novamente. Vamos tomar como exemplo Simão Pedro, Maria Madalena, que acabaram tropeçando em suas vidas, que acabaram tendo Pedro momento em que ele negou Jesus, mas depois fez uma obra grandiosa para o cristianismo. Maria Madalena, que tinha uma conduta questionada pela maioria da sociedade, mas que foi uma das trabalhadoras mais assíduas da obra do Evangelho. Então vejam que eu sempre tenho a oportunidade de fazer diferente, mas cabe o comprometimento de cada um de nós. Emmanuel, quando vem comentar aquela passagem da multiplicação dos pães, ele deixa isso claro, de que Jesus só conseguiu multiplicar aqueles 7 pães e 2 peixes, se eu não me engano, porque foi dado algo a ele. Ele não teria como fazer a multiplicação do nada. Vejam que por menor que fosse a quantidade de pão e de peixe, mas foi oferecido algo a Jesus para que ele conseguisse alimentar toda aquela multidão. E é isso que ele pede de nós, aquele grãozinho de mostarda de fé, aquela pequena colaboração que vai permitir que consiga multiplicar esse potencial que eu tenho de evoluir, esse potencial que todos nós temos de fazer o bem, de fazer diferente. E é então que o progresso, como os Espíritos deixaram claro, vai ocorrer através do trabalho. E Jesus é tão misericordioso que Ele nos dá sempre a oportunidade de continuarmos trabalhando, de continuarmos avançando, através da reencarnação.
através desse aprendizado constante, junto àqueles que são as ferramentas necessárias para o nosso aprendizado e a nossa evolução. E o Livro dos Espíritos nos diz que só nós ainda continuamos reencarnando porque precisamos avançar. Porque o objetivo principal desse processo é fazer o espírito chegar à perfeição. E é o momento mais oportuno, na convivência no nosso lar, no meio dos nossos familiares, no meio dos nossos amigos, que nós temos de fazer a diferença. A diferença de adotar uma postura diferente daquela que eu tive em uma encarnação anterior, onde eu posso até ter errado e tropeçado. Mas aqui eu estou tendo a oportunidade de reparar as minhas faltas através do amor. Através do convívio com os meus familiares. Fazendo com que esses laços sanguíneos me ensinem a amar o próximo indistintamente. Porque se hoje eu amo meu pai, meu irmão, minha mãe, um filho, etc., um familiar, em outra encarnação, se ele não vier nessa condição, o amor que eu sinto por ele vai ser o mesmo. Porque os laços de amor não se quebram. E é aí que os laços sanguíneos fazem surgir as famílias espirituais, que se ligam fraternalmente em busca do aprimoramento coletivo. E é também através do processo da encarnação que eu percebo que eu não sou injustiçado. Que aquilo que eu vivencio é consequência das minhas atitudes. Pode ter sido nessa vida ou pode ter sido em vidas passadas. Atitudes estas que muitas vezes são norteadas pelo orgulho e pelo egoísmo que ainda carregamos dentro de nós. E é por isso que os Espíritos nos dizem que o egoísmo, ele é o pai de todas as mazelas morais. Que ele faz com que a gente deixe de enxergar o outro e apenas enxergue os nossos interesses. Mas também nos dizem que a mãe de todas as virtudes é a caridade e que é o meio mais eficaz de se combater o egoísmo e o orgulho. Através da caridade. Quando eu saio das minhas vontades e passo a enxergar o todo. Quando eu tiro esse obstáculo à minha felicidade, que é o egoísmo, e busco a construir essa felicidade, não a felicidade material, mas essa felicidade baseada em virtudes, que serão os verdadeiros tesouros que eu tenho que guardar nessa minha jornada espiritual. E é aí que eu consigo alimentar meu coração de bons sentimentos e depositar o meu tesouro, de conseguir me calar interiormente e me ligar verdadeiramente a Deus em atitudes, em palavras, em pensamentos. Aproveitando essa oportunidade, tendo esse autoconhecimento de quais pontos eu devo me melhorar, de onde eu devo avançar, combatendo dentro de mim a ambição, a inveja, o ódio, o ciúme, tentando desenvolver o amor, a caridade, a piedade, a fraternidade, tentando substituir, não é arrancar um erro, uma mazela moral, é modificar. Você não vai conseguir apenas tirar um e colocar o outro. Você tem que tentar modificar. E isso só é através do aprendizado. Isso só é através das experiências que adquirimos durante a nossa jornada. E isso exige de nós comprometimento. Isso exige de nós humildade de que estamos aprendendo constantemente. Por isso Jesus nos disse, bem-aventurados os pobres de espírito e os puros de coração, que é quando eu calo o meu orgulho, a minha vaidade e entendo que eu estou aqui aprendendo e que a forma que eu tenho para purificar meu coração é através da caridade.
E o livro Consolador deixa isso claro quando Emmanuel diz que as almas simples e singelas, despidas da ambição e do egoísmo, serão bem-aventuradas. Então percebam que eu tenho essas ferramentas dessa minha busca pela perfeição, dessa minha busca com essa ligação divina. E é por isso que os Espíritos nos dizem que estamos fadados ao progresso e que devemos enxergar o todo como uma família universal, utilizando cada oportunidade que nos é dada, fazendo um emprego correto da riqueza que carregamos, entendendo que, para que eu busque a minha felicidade, como me diz lá na questão 922, eu devo apenas ter para a vida material a posse do necessário e para a vida moral a consciência tranquila e a fé no futuro, de que eu estou fazendo tudo o que está ao meu alcance para evoluir, para fazer diferente, para reparar as faltas que eu carrego. E eu tenho que focar isso na minha vida futura, nessa minha ligação íntima com Deus, para que Ele possa me ajudar através do esforço que eu apresento. Por isso, Leon Denis nos diz que a felicidade tem relação direta com a nossa capacidade de fazer o bem. Então veja que sempre que praticamos o bem, nós também sentimos aquele momento de felicidade, aquele momento de gratidão, por termos tido a oportunidade e termos aproveitado essa oportunidade de estender a mão a alguém e de aprender naquela situação. Não que eu seja melhor do que o outro que está sendo ajudado, mas aquela gratidão de poder fazer a diferença, tanto para mim quanto para o outro. Então que a gente consiga, pessoal, atender aquela chamada de Paulo, de nos ligarmos a Deus através da fé, da esperança e do amor. O amor que equivale à caridade, que é onde eu coloco em prática esse meu auxílio ao outro, onde eu me compadeço da dor do outro, enxergo a todos como um irmão, onde eu tenho uma postura para trazer equilíbrio ao nosso planeta. E que saibamos nos colocar na condição de aprendizes, de trabalhadores do Cristo, enxergando em cada irmão alguém com quem temos que caminhar de mãos dadas nessa evolução espiritual, buscando nos ajudar intimamente, coletivamente, e sabendo que nunca estamos desamparados. Às vezes nós que impedimos esse auxílio divino com as nossas atitudes equivocadas, mas Ele sempre estará lá, se estivermos sempre verdadeiramente ligados a Deus. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Só tenho a agradecer mais uma vez a oportunidade de diálogo, a oportunidade de aprendizado. E agora eu vos convido a fazermos a nossa prece para encerrarmos essa atividade. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos. Pai de infinita luz, obrigado, Senhor, pela Tua bênção, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por sempre nos fazer perceber que não estamos sozinhos nem desamparados, que saibamos aplicar os Teus ensinamentos na nossa jornada, que tenhamos uma convivência tranquila e saudável com nossos amigos e familiares. Leva o consolo, a orientação àqueles que passam pela enfermidade, àqueles que passam pela dor, àqueles que perderam um ente querido, aos nossos irmãos que estão vivenciando uma guerra. Que saibamos calar o nosso orgulho, fazendo a nossa parte na prática do bem, buscando auxiliar indistintamente a cada um dos que fazem parte da nossa vida. Que a Tua bênção se derrame sobre cada um de nós, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que nos acompanharam. Uma boa noite a todos, até a próxima.